Irmãos, nós vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 80. Texto da palavra do Senhor do livro dos Salmos, Salmo de número 80. Seguindo aqui com a nossa sequência de meditações sobre os Salmos de Asaf, Salmo de número 80. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos orar? Deus de graça e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que está diante de nós. Pedimos sabedoria, entendimento para compreendermos a tua vontade revelada e pedimos que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Há um filme antigo, mais especificamente datado de 1980, chamado O Iluminado. Esse filme é a adaptação de um romance com o mesmo nome, do autor americano Stephen King, que é muito conhecido pelas suas produções de caráter sombrio, de caráter de terror. E nesse filme em especial, baseado no seu livro de mesmo nome, O Iluminado, o protagonista da história, que no filme é interpretado pelo ator, o famoso ator Jack Nicholson, é um homem, um ex-professor, aspirante a escritor, que é alcoólatra. E ele luta com todas as forças para experimentar uma restauração, uma recuperação na sua vida.
E na busca por isso, ele aceita, né, um emprego para cuidar de um hotel histórico, que fica situado nas montanhas lá do estado do Colorado, nos Estados Unidos. E para lá ele leva a sua esposa e o seu filho. E à medida que a história vai se desenvolvendo, não é restauração o que o protagonista experimenta, mas ele vai se desenvolvendo gradualmente em uma pessoa sombria tanto que ele vai sendo influenciado por uma presença sobrenatural maligna que leva ele à loucura. E o seu ato máximo de loucura é quando ele tenta matar a sua própria família. Eu não entendo até hoje por que esse livro e esse filme chama-se O Iluminado. Porque de luz mesmo não tem nada. Na realidade, o que nós podemos perceber é que as trevas vão, né, se lançando de forma tão mais gradual na vida desse homem, que ele vai se tornando um personagem tudo menos iluminado. Sabe por que nós sabemos disso? Porque quando a Bíblia fala sobre iluminação, e o Salmo 80 é um salmo que poderia muito bem ser chamado de o iluminado, Asaf está descrevendo o que acontece quando Deus ilumina a vida do seu povo. É uma oração por restauração. O tema do salmo é restauração. Se vocês olharem o verso de número 3, o verso de número 7 e o verso de número 19, há uma oração que se repete pelo salmista. Ele diz assim: Senhor, restaura, ilumina, faz o teu rosto resplandecer sobre nós e seremos salvos. É a oração de alguém que está olhando desesperadamente pela necessidade de iluminação, de restauração. E ele tem como um pano de fundo uma oração muito famosa nas Escrituras. Lá no livro de Número, capítulo 6, versos 22 a 26, nós temos ali registrada a famosa bênção sacerdotal, né? Deus ensinou Moisés a ensinar os sacerdotes do seu povo, dizendo o seguinte: olha, existe uma forma como vocês devem orar para que a presença de Deus seja derramada sobre a vida de vocês. Vocês oram para que o nome do Senhor seja derramado sobre vocês como o povo do Senhor. E a bênção diz: Senhor, resplandece sobre nós o teu rosto. Faz com que o teu rosto nos ilumine. E essa é a consciência que Asaf tem, irmãos, no Salmo de número 80. Uma consciência de que ele precisa, e o povo de Deus precisa experimentar uma restauração na sua vida, tendo em vista algo que aconteceu a eles. Asaf é testemunha do que aconteceu no norte, nas chamadas 10 tribos, né, de Israel, que foram levadas para o cativeiro no ano de 722 a.C. Imagine, o povo de Deus caiu nas mãos dos assírios, e quão profundo foi o choque que o povo de Deus que vivia no sul, as 2 tribos, né, que compunham o reino de Judá, quando eles recebem a notícia da queda dos seus irmãos. O reino do norte havia sido aniquilado. Não havia nenhum tipo de pensamento sobre as velhas rivalidades que foram alimentadas entre aqueles 2 reinos. Mas o que vem ao coração do salmista é angústia e tristeza, porque ele está percebendo que o que aconteceu com o povo de Deus no norte é o caminho que o seu povo no sul está tomando. E é por isso
que diante daquela ameaça, diante daquilo que tinha acontecido com os seus vizinhos, Asaf entende que só existe algo a ser feito, que é orar ao Senhor. E a sua oração é: Senhor, restaura-nos. Faz com que o teu rosto seja sobre nós mais uma vez, não contra nós. Faz com que a tua presença brilhe sobre nós, que a tua presença encha a nossa vida e restaure a nossa sorte. Mas por restauração, irmãos, Asaf entende algumas coisas que ele compartilha conosco nessa noite, sobre o que significa verdadeiramente ser restaurado na presença do Senhor. E a primeira coisa que ele nos diz no verso de 1 até o verso de número 3, que a sua oração por iluminação, a sua oração por restauração, contempla, né, a compreensão do relacionamento que o povo de Deus tem com a pessoa e com as promessas desse Deus soberano. Ele diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A súplica que o salmista faz, ela está baseada na pessoa e nas promessas de Deus, e ele chama a Deus por um nome cheio de ternura. Ele diz assim: o Senhor é o pastor de Israel. Irmãos, nós estamos tão familiarizados com essa metáfora, né, do Senhor como pastor da vida do seu povo. Essa é uma das metáforas mais belas de toda a Escritura. Mas se nós olharmos especificamente para o livro dos Salmos, nós veremos que apenas em 2 momentos o livro dos Salmos chama Deus de o nosso pastor. No Salmo 23, que é obviamente o salmo mais conhecido da Bíblia, e no Salmo 80. Asaf está aqui lembrando que quando os nossos corações são quebrantados, quando os nossos corações estão quebrantados, Charles Spurgeon dizia, nós nos deleitamos com os nomes cheios de graça. Quando nós precisamos ser restaurados, nós nos voltamos para a graça que há na presença do Senhor, no nome do Senhor. E esse homem está olhando para a sua condição, está olhando para a condição do povo de Deus, e o que ele percebe é que junto a essa imagem de graça de Deus como pastor do seu povo, ela só pode ser relacionada a nós com uma imagem também da nossa fragilidade, né? Nós somos as ovelhas do Senhor, o povo de Deus são as ovelhas do Senhor, e ovelhas são símbolos de fragilidade, de uma condição indefesa. O título de pastor era usado no mundo antigo pelos reis, né? Eles eram vistos, eles eram colocados sobre a vida do seu povo como pastores. E o salmista está aqui lembrando justamente isso. Olha, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso pastor. Ele é aquele que vive entre os querubins, que está entronizado acima dos querubins. E essa imagem do Deus entronizado acima dos querubins lembra ao povo de Deus no seu momento de crise, de dificuldades, 2 coisas. Primeiro, é que a Bíblia diz que a tampa da arca, né, da chamada Arca da Aliança, era o lugar onde o sangue dos animais era aspergido para que Deus encontrasse o povo. E na linguagem da aliança do Antigo Testamento, a tampa da arca era considerado o trono de Deus, porque era o lugar onde Deus encontrava o seu povo. E o salmista está dizendo aqui que Deus é esse Deus que
tem um acento de misericórdia na vida do seu povo. Ele olha para a devastação que está acontecendo na terra do norte. Ele olha para o curso que as coisas estão tomando na vida do seu povo no sul. E ele diz assim: olha, nós somos como essas ovelhas indefesas, propensas a nos perdermos pelo caminho, bastante estúpidas para escolher as coisas certas. Mas nós nos voltamos para Deus, pedindo que mais uma vez Ele derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas e Ele nos conduza como um pastor que conduz ao seu povo. Porque é essa a imagem que Asaf tem diante de si e que nós temos. Muito provavelmente ele se vale da poesia de Davi, do Salmo 23, e Davi descreve Deus como um pastor que conduz o seu povo. Ele diz assim: Deus é o pastor que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao lugar de repouso. Mas Ele é também quem nos conduz pelo vale da sombra da morte, pela mesa que é posta entre os nossos adversários. E essa condução de Deus deve durar toda a nossa vida, Davi diz, porque eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está dizendo, irmãos, que a restauração na vida do povo de Deus só é possível quando nós nos lembramos quem Deus é para nós. Como nós nos relacionamos com Ele. A oração do salmista é para que Deus manifeste graça no seu relacionamento para com o povo. Que o povo entenda que a coisa mais importante nas nossas vidas é justamente estarmos em uma relação de vida com esse Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele invoca aqui alguns personagens da história do norte e do sul, para nos lembrarmos disso. Ele diz assim: olha, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Por que Asaf usa essas imagens dessas tribos? Porque essas são as tribos de Raquel, a esposa amada de Jacó. A imagem de Benjamim colocada com os filhos de José, o filho ou os filhos prediletos de Jacó, filhos da sua esposa amada, lembram ao salmista que a coisa mais preciosa, a coisa mais espetacular da nossa vida, pela qual nós precisamos sempre ser nos lembrados e pedindo restauração, pedindo iluminação, é que não existe coisa mais preciosa nas nossas vidas do que estarmos em um relacionamento de amor e de direção com o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o nosso pastor e sem Ele nós corremos perigos constantes. É por isso que nós precisamos daquele que nos conduz em segurança. À medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que nós caminhamos com Ele, nós crescemos em confiança, nós crescemos na dependência, nós crescemos em segurança. E Asaf está dizendo assim: olha, restaura, Senhor, essa nossa perspectiva dessa presença do Senhor na vida do teu povo. Porque aparentemente o teu povo se esqueceu do que era estar em um relacionamento de vida, do que é viver na presença do Senhor, de ser conduzido pelo Senhor. Salva-nos, restaura-nos.
Qual é a coisa mais importante na sua vida como servo do Senhor? O que é que realmente faz diferença na sua caminhada de fé? A palavra de Deus nos diz que a coisa mais importante é que nós estamos em um relacionamento de vida com o Deus Todo-Poderoso. Se a nossa vida não for contemplada por essa perspectiva, nada mais tem valor. Um dia os discípulos de Jesus estavam retornando da missão na qual eles foram enviados pelo Senhor, chamada missão dos 70, e os evangelistas nos dizem que eles voltaram radiantes, porque eles viram coisas extraordinárias acontecendo. Eles disseram o seguinte: olha, Senhor, nós vimos que os próprios demônios nos submetem. E o Senhor disse para eles: olha, eu vi Satanás caindo do céu. Não se regozijem, não se alegrem por causa dessas coisas. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Coisa mais preciosa, meu querido, que nós temos na nossa vida como povo de Deus, é um relacionamento de amor com Deus Todo-Poderoso, que nos conduz todos os dias da nossa vida. Asaf olha para aquilo que aconteceu na vida do povo de Deus no norte e ele diz assim: restaura, Senhor, essa nossa perspectiva de relacionamento. Restaura, Senhor, faz o teu rosto brilhar sobre a nossa vida, para que nós nos lembremos que a coisa mais importante da nossa vida é que nós temos um pastor que nos conduz por todos os dias da nossa vida. Quem é Deus na sua vida? Que relacionamento você pode dizer que tem com Deus Todo-Poderoso? Porque às vezes nós estamos atrás dos favores de Deus, nós estamos atrás das bênçãos de Deus. E o salmista diz que a coisa mais importante que nós podemos ter é sermos pastoreados, sermos conduzidos pelo Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso. Restaura, Senhor, o nosso entendimento a respeito do relacionamento que temos com o Senhor. Segunda coisa que Asaf menciona na sua oração por restauração, do verso 4 ao verso 7, ele nos fala sobre uma restauração, irmãos, do entendimento da dura providência de Deus na vida do seu povo. Ele diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituí-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A oração do salmista por restauração, por luz, é para que o povo de Deus compreenda corretamente a sua situação como povo de Deus. Asaf está analisando os tempos sombrios na casa de Israel, na vida de Israel. E sabe o que é que parece mais grave para ele, mais sombrio? É que Deus parece que se tornou contrário ao seu povo, de forma tal que até as suas orações não são mais toleradas na presença do Senhor. Imagine que imagem de confusão, de terror. O povo de Deus que estava devastado, orava ao Senhor por causa da sua dor, por causa da sua devastação. E a Bíblia diz que eles encontravam, não o gentil pastor de Israel, mas eles encontravam um Deus que era raivoso, um Deus ardente.
um Deus que estava irado com os seus pecados, um Deus que era contrário às suas orações. O verso de número 4, quando ele fala assim sobre indignação, literalmente Asaf está dizendo assim, que Deus arde contra o seu povo, contra as orações do seu povo. E Asaf então está percebendo que Deus é a fonte de julgamento que o seu povo tem experimentado. E ele diz assim: Senhor, o Senhor tem não apenas fechado os seus ouvidos para a oração do seu povo, mas o Senhor tem permitido que nós comamos pão de lágrimas, que bebamos o nosso próprio pranto, que sejamos motivo de zombaria entre os ímpios. Então ele ora: Senhor, restaura-nos. E a ideia aqui, irmãos, não é que Deus volte novamente a ser favorável ao povo, para que Deus mude as circunstâncias. Mas Asaf compreendeu que a verdadeira restauração não é uma mudança das circunstâncias, mas é uma mudança de caráter. É uma mudança de comportamento. Às vezes nós levamos anos a fio, orando pelos nossos, orando para que Deus mude situações na vida dos nossos, circunstâncias na vida dos nossos, quando a oração que nós deveríamos fazer ao Senhor é para que Deus mude o caráter, mude o coração, mude o comportamento. Asaf entendeu que Deus era a fonte do julgamento que o povo dele experimentava. Sabe por quê? Porque eles haviam revertido um relacionamento de vida que Deus havia providenciado para eles. Vamos voltar um pouquinho na história aqui e vamos nos lembrar do deserto, quando Deus conduziu o povo pelo deserto. Vocês lembram o que é que o povo comia no deserto? Era o pão que veio de onde? Do céu. Asaf diz assim: nós estamos comendo o pão das nossas lágrimas. Você lembra qual era a bebida, o que o povo bebia durante os dias em que traficava pelo deserto? De onde é que vinha a água? Da rocha, que o apóstolo Paulo diz que seguia o povo de Deus. Eles beberam da rocha. Asaf diz assim: nós temos bebido o nosso próprio pranto. E a culpa não é de Deus. Não é Deus que mudou o seu trato conosco. Fomos nós que mudamos. E Asaf diz assim: olha, restaura, Senhor, converte-nos a Ti. Não mude as nossas circunstâncias, mude o nosso caráter. Mude a nossa alma, o nosso coração. Ele entendeu que Deus estava disciplinando o seu povo, para que o povo tratasse com os seus pecados, para que o povo tratasse com a sua natureza. Lembre-se disso, irmãos. Deus jamais vai permitir que o seu povo peque com conforto. Deus jamais vai permitir que, se você é servo dele, se você é ovelha dele, do aprisco dele, que a sua vida seja uma vida e que você se sinta confortável nos seus pecados. O salmista ora para que esse mesmo Deus, que é fonte de julgamento, seja Ele fonte de restauração, de esperança no coração do povo de Deus. Porque o que está errado não é Deus ter mudado de atitude conosco, mas como nós começamos a enxergar as coisas pelo lado errado, não é?
E sabe o que é restauração? É quando nós entendemos os caminhos que Deus nos conduz para tratar com a nossa natureza. Não foi assim que aconteceu com uma das histórias mais famosas que Jesus contou nos evangelhos? A respeito de um homem, né, que nós convencionalmente aprendemos a chamar de o filho pródigo, né? E a Bíblia diz que aquele moço um dia surpreendeu seu pai com um pedido inusitado. Ele disse assim: olha, eu não quero mais viver com o Senhor, eu não quero ter um relacionamento de vida com o Senhor, eu quero tudo que é meu e eu vou viver do jeito que eu entender que seja melhor para a minha vida, longe daqui, de casa, longe do Senhor. E a Bíblia diz que o que aparentemente era um empreendimento bem sucedido se tornou em uma ruína na vida daquele moço, até o momento em que ele fez o quê? Caiu aonde? Em si. Isso é restauração, porque quando ele caiu em si, do que ele lembrou? A Bíblia diz assim que ele lembrou da casa do pai, do relacionamento que ele tinha com o pai, e ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai vivem hoje melhor do que eu? Eu era filho, e eu não entendia isso, eu não me apeguei a isso, eu não preservei isso. Mas ele diz assim: mas eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer assim: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A única transformação verdadeira é aquela que Deus empreende na nossa alma, no nosso coração, quando nós somos iluminados pela sua presença, quando nós nos damos conta do que verdadeiramente está errado conosco, irmãos, que nós precisamos ser apartados do nosso pecado, apartados da nossa escuridão, porque o Senhor é a fonte da nossa aflição, mas Ele é também a fonte da nossa esperança. O salmista diz assim: restaura-nos, Senhor dos exércitos, porque o Senhor tem poder para transformar a nossa vida. E a terceira e última oração que o salmista faz para a restauração está aí no verso de número 8 até o verso de número 19, quando ele fala sobre uma restauração da identidade, do propósito da vida do povo de Deus. Ele diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhes derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. O que esse homem está pedindo na sua oração? Primeira coisa que ele faz é também se valer de uma das outras metáforas mais preciosas que nós temos na Escritura para descrever a natureza do povo de Deus. Quantas vezes as Escrituras nos dizem que Israel é como uma vinha, é como uma videira? E essa, irmãos, não é uma imagem poderosa, mas é uma imagem frágil. Porque se existe algo que precisa
de apoio, de fortalecimento, é a videira. Ela em si é uma planta fraca, humilde, que só pode produzir por causa do apoio, por causa da ajuda, por causa do tratamento. E Asaf diz assim: essa é a história do povo de Deus. Nós éramos uma videira brava no Egito, que foi transplantada para uma terra boa, onde nós fomos tratados, onde nós fomos cuidados, onde nós fomos abençoados por Deus. E sabe o que aconteceu conosco? Ficamos tão abençoados que nós achamos que a bênção era um fim em si mesmo em nossas vidas. Até que Deus retirou a sebe, até que Deus retirou a cerca. Ele não está falando sobre perda de salvação, mas ele está dizendo o que acontece conosco quando nós nos esquecemos da nossa identidade, quando nós nos esquecemos do propósito para o qual Deus restaura a nossa vida. A nossa vida não é um fim em si mesmo. A bênção de Deus não é um fim em si mesma nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos chama, que Deus nos restaura, para que nós sejamos abençoados, mas para que nós sejamos fonte de bênção para outros. E a oração de Asaf é: restaura o propósito da nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa identidade como um canal de bênçãos entre as nações, entre os povos. Porque essa é a nossa miséria. Nós fracassamos na nossa vocação. O apóstolo Pedro, quando escreve nas suas epístolas sobre a natureza do povo de Deus, ele lembra alguns conceitos tão preciosos do Antigo Testamento. Ele diz assim: vós sois raça eleita, povo de propriedade santa do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existe restauração na vida do povo de Deus quando nós não entendemos que nós não somos um fim em si mesmo. Quantas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, e Ele de fato nos abençoa, mas para que nós vivamos na nossa concepção como abençoados de Deus. Nada temos a ver com o mundo, nada temos a ver com as nações, nada temos a ver com aqueles que são ao nosso derredor, porque a bênção de Deus é para a nossa vida. Que experiência assustadora é quando nós perdemos a cerca protetora de Deus na nossa vida. Sabe quem nos diz isso? Jó. Jó diz assim: olha, que coisa terrível. Quando nós experimentamos essa sensação de que Deus não nos abençoa mais, de que Deus não nos protege mais. Mas por que razão Ele teria de nos abençoar, de nos proteger, de cuidar de nós, quando nós, como povo dele, achamos que a nossa utilidade no mundo é ser um fim em nós mesmos? A Bíblia diz que foi por isso que o povo de Deus foi levado para o cativeiro, porque ao invés de se tornarem um farol para as nações, ao invés de apontar para o relacionamento gracioso com esse Deus, pastor das nossas vidas, ao invés de chamar os povos a arrependerem dos seus pecados, eles fizeram o contrário. Eles abraçaram os pecados do mundo. Eles se esqueceram do seu pastor e, consequentemente, eles se esquecem do seu propósito, da sua identidade.
Asaf diz: restaura o nosso propósito de chamamento, Senhor. Visita a tua vinha que está queimada, que está decepada. Coloca cerca novamente sobre a vida do teu povo. Seja a tua mão sobre o teu povo, o povo da tua destra. Como Deus restaura a vida do seu povo é algo surpreendente, irmãos. Cada vez que clamamos ao Senhor, não sei se você percebeu, mas se você olhar para o verso 3, para o verso 7, para o verso 19, a oração que Asaf faz é em crescente. Primeiro ele chama Deus de Deus, no verso de número 3. Depois no verso de número 7 ele chama Deus de o Deus dos exércitos. E no verso 19 ele chama Deus de o Senhor Deus dos exércitos. Talvez para você isso signifique pouca coisa. Mas ele está dizendo que a única forma de nós sermos restaurados pelo Senhor é quando a presença de Deus aumenta, né? Quando o poder de Deus aumenta, quando a graça de Deus aumenta na nossa vida. E isso só é possível por meio de um relacionamento de vida com o verdadeiro Filho de Deus, que não é José, que não é Judá, que não é Benjamim. No verso 17, ele fala sobre o filho da destra, ou filho da mão direita, né, que é o nome do filho amado de Jacó, Benjamim. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro Benjamim de Deus, é o Messias. Somente ele é o verdadeiro filho de Deus que promove restauração na vida do seu povo. Porque é ele que anda conosco. Ele que é o pastor, o bom pastor da nossa vida. É ele que nos converte a si mesmo e trata com os nossos pecados. É ele que oferece propósito, significado e identidade a todos nós. E a sua presença precisa ser um crescente nas nossas vidas. Foi essa oração que João Batista fez diante de Jesus. Ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe quando é que a restauração de Deus acontece na nossa vida? À medida que nós envelhecemos, nós precisamos perceber que Deus está ficando mais forte na nossa vida. Hoje à tarde, lá, enquanto estava lá mexendo com o sermão, o Davi passou lá para me ver. E eu tinha tirado o óculos, né? E estava lendo assim. Ele falou assim: pai, você está sem óculos? Estou. Aí ele usou meu óculos um pouquinho. Falei: não usa não, que isso aí é ruim para você. Ele falou assim: sabia que só gente velhinha usa óculos? Falei assim: é o que está acontecendo com seu pai. À medida que eu envelheço e vou ficando mais fraco, Deus se torna mais forte. Não só na minha vida, mas na sua também. Porque se não for assim, nós não somos restaurados por Ele. À medida, irmãos, que nós caminhamos com Ele, Ele precisa ser mais eterno nas nossas vidas hoje do que foi no começo da nossa caminhada. Ele hoje é mais misericordioso com os meus pecados, com os seus pecados, do que quando nós percebemos que nós pecávamos contra Ele. Ele é mais gracioso hoje do que quando nós começamos a confiar nele. Do ponto de vista de Deus, Deus permanece o mesmo.
Mas se na nossa vida Deus não está crescendo à medida que nós diminuímos, se as suas capacidades, se o seu poder não tem aumentado nas nossas vidas, à medida que nós caminhamos, à medida que nós avançamos, alguma coisa está seriamente errada nas nossas vidas. Porque à medida que nós nos tornamos mais iluminados pela face do Deus Todo-Poderoso, mais nós precisamos experimentar da sua direção e da sua proteção sobre as nossas vidas. À medida que nós somos mais iluminados pela sua face, nós precisamos mais amar o Senhor e odiar os nossos pecados. À medida que nós somos mais iluminados pela sua presença, nós precisamos nos lembrar da nossa identidade, no nosso propósito de chamamento, de que Deus nos chama para sermos uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Minha pergunta final para você é: você tem sido mais iluminado pela face de Deus? Tem clamado mais pela restauração do Senhor sobre a sua vida? Deus tem crescido mais na sua vida? Ou de iluminado você só tem um nome, como um personagem do livro e do filme, né, que à medida que avança vai se tornando um personagem mais sombrio? Às vezes nós avançamos assim, né, para baixo. O nosso relacionamento com Deus perde o vigor. Tanto faz andar com Ele como andar sem Ele. A nossa aflição, a dura providência de Deus, não nos faz perguntar o que há de errado conosco, mas nos faz perguntar o que há errado com Deus. Deus não é mais o mesmo. Nosso relacionamento com Ele, muitas vezes, parece um fim em si mesmo. Deus existe por nossa causa, e não o contrário. Se Deus não me abençoar, se Deus não me conceder isso, se Deus não me fizer isso, para que você quer a bênção de Deus? Eu quero porque eu preciso ser abençoado. A bênção de Deus não obedece a essa lógica nas nossas vidas. Às vezes Deus precisa tirar a sebe. Às vezes Deus precisa tirar a cerca que nos protege, para nós nos darmos conta da nossa identidade e do propósito do nosso chamamento nas nossas vidas. Asaf olhou pela janela da sua casa para o seu vizinho, e ele não disse assim: olha, bem feito, recebeu o que merecia. Ele olhou e disse assim: Senhor, tem misericórdia deles lá e de nós aqui. Restaura-nos, ilumina a nossa vida, nos lembra que a coisa mais preciosa que nós temos é a presença do Senhor. Que a coisa mais desafiadora que pode acontecer nas nossas vidas, a pior coisa do mundo, é pecar contra o Senhor, é nos esquecermos de Ti. Lembra-nos, Senhor, que existe propósito, que existe finalidade no chamamento das nossas vidas. Deus deseja que todos nós sejamos mais iluminados, que haja luz em meio às nossas trevas, para que nós cresçamos mais e mais, à medida que nós diminuímos em nós, para que Ele cresça mais e mais. Asaf diz assim: Deus dos exércitos com poder, Senhor da aliança, Deus dos exércitos. Ele está crescendo na sua fé, crescendo na sua luta com o Senhor, à medida que experimenta a restauração graciosa de Deus na sua vida. Por que você precisa ser restaurado?
Às vezes a restauração que você precisa é desse entendimento do relacionamento com Deus. Às vezes você precisa ser restaurado na sua vida de pecado, que afronta a presença de Deus. Às vezes você precisa ser restaurado, meu irmão, da finalidade, do propósito, da bênção de Deus na sua vida. Você quer que Deus te abençoe, mas para que Deus vai te abençoar? Se você não é uma bênção na vida de ninguém. Restaura-nos, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos.